A parte, a vereadora professora Selma, 1 minuto. Eu quero também, só para esclarecer uma questão da semana passada, que 100% do apostilamento SESI está implantado em todas as escolas, até com reserva lá na Secretaria de Educação, para alunos novos que chegam. Então, quero deixar bem claro aí para todos também, que as escolas da região lá estão todas as escolas estão com o sistema SESI implantado. E também quero convidar a todos, de 21 a 24 de novembro, para a festa de Santa Catarina de Alexandria, padroeira do nosso bairro. Convido o professor Giovanni, se tiver alguém para levar lá, para nos prestigiar com a sua música, por favor, está convidado. Também no dia 23 temos a festa dos idosos, lá com a doutora Arlete, que está promovendo, também lá no Salão do Calangos. Então, vai ser muita festa num fim de semana só. Então, estão todos convidados a participar. Obrigada, professor, pela parte. Só uma parte para mim concluir a do 100% do SESI, rapidinho. Pois não, vereador. Com a parte do vereador Alexandre, 1 minuto. Eu queria falar com a professora Selma, que eu também procurei saber, e está implantado 100%. Mas a semana que vem, eu fui bem claro na sessão passada. Foi a fala do vereador Beto do Juarez, que diz que a classe de múltipla, multisseriada, assim que ele, na fala dele, que eu vou colocar aqui a semana que vem, disse o seguinte, que em 2014 estaria implantado 100% o sistema SESI. Na realidade, já está implantado, porque eu procurei saber. Aquela discussão foi para isso, por isso que eu questionei a senhora. Então, não é que eu não... É a fala do vereador Beto do Juarez, e eu tenho ela gravada, que é a sessão retrasada. Foi, entendeu? Foi esse meu, por isso que eu falei, está implantado, não, já falou que estava, e eu fui questionar. E eu fui procurar saber, está implantado 100%. Mas a fala foi do vereador Beto do Juarez, por isso que eu questionei Vossa Excelência. É só isso. Muito obrigado, vereador professor Giovanni. Pois não, vereadora Déia. A parte, vereadora Déia, 1 minuto. Eu agradeço a parte. Eu vou colocar aqui uma questão, mas antes eu preciso falar uma coisa. Que eu fui vereadora de outras legislaturas. Poucas vezes eu vi algumas coisas que eu estou vendo nessa legislatura. E eu quero aqui compartilhar com Vossas Excelências. Nunca vi ninguém falar, vou fechar a janela porque minha vida está correndo risco, alguma coisa assim, minha vida está correndo. Nunca vi isso nessa tribuna, ou alguém aqui falar isso. Isso aqui é uma casa respeitosa, nós estamos numa cidade que tem seus problemas de segurança. Mas a gente sabe muito bem que nós temos uma vida boa aqui, temos problemas, temos. Aqui nunca vi ninguém ser ameaçado. Se alguém está se sentindo ameaçado, tem que procurar, sabe quem que é? A polícia. E fica muito estranho esse tipo de colocação. Ficam umas coisas no ar. E mesma coisa com essa questão do SESI agora colocado. O vereador Beto falou, às vezes no ímpeto de ser mais taxativo numa questão, ou de dar uma notícia, a gente pode, sim, esbarrar numa palavra, ou dar um sentido que às vezes não é aquele que a gente quer dar, ou às vezes a gente acaba dando, pede desculpa, refaz, mas... Vossas Excelências podem ter certeza que de mim vocês não vão nunca ter isso. Se vocês esbarrarem alguma coisa ou falar alguma coisa com uma ênfase ou outra, eu não vou ficar falando, foi fulano que falou, porque todo mundo é bem grandinho aqui e sabe o sentido de quando quer. E também, se a gente tiver alguma dúvida, nada impede da gente chegar perto do colega vereador e se pedir esclarecimento. Então, essas duas coisas eu agradeço à parte, que eu não podia deixar de colocar, excelentíssimo vereador Giovanni. Só para concluir, vereadora Déia, eu acho que a população já percebeu que o vereador Alexandre é um gozador. Ele gosta de fazer umas brincadeiras, como ele acabou de dizer aqui que a merenda equilibrada coloca uma salsicha de cada ponto e pronto, equilibrou a merenda. Isto é uma brincadeira apenas, né? Como eu acredito que também seja toda essa questão de vou fechar a janela, estou sendo ameaçado. Nós sabemos do empenho do prefeito Binho em melhorar essa cidade. Ele tem tanta coisa para resolver, a gente vai lá para falar com ele, ele está super ocupado o tempo todo, ele não tem tempo de ficar se preocupando com o vereador Alexandre. O vereador Alexandre tem que se preocupar, sim, em respeitar esta casa, porque o prefeito não pode caçá-lo, mas nós podemos. Existe a falta de decoro
Então, nós temos que ter este cuidado aqui dentro do plenário. Eu tenho percebido uma mudança em relação ao seu comportamento, uma mudança boa. O senhor não está mais batendo na mesa, gritando. E isso é legal, porque nós temos que criar aqui um ambiente de paz, de discussão, mas uma discussão saudável, pacífica, não é? E eu acredito que a população não vai acreditar nessa questão aí de ameaça, porque sabe que é mais uma de suas brincadeiras. Tá certo? Muito obrigado, boa noite a todos. Não havendo mais nenhum inscrito, passa agora ao intervalo regimental de 15 minutos. Pela ordem, presidente. O senhor não poderia constar para a gente suprimir o intervalo? Constei aqui o Chiquinho, ainda está todos em plenário. Se todos estiverem de acordo, a suspensão do intervalo regimental pode ser suspendido e dar andamento aos trabalhos. Assim, todos de acordo, a suspensão do intervalo regimental? Então, está suspenso o intervalo regimental. Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. 34ª sessão ordinária da 13ª legislatura, em 6 de novembro de 2013. Em discussão única, projeto de lei número 22/2013-L, de autoria do vereador Robertinho Ier, que assunto dispõe sobre a instalação de sistema de filmagens e monitoramento externo de agências bancárias. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Mairim que a instalação de sistema de filmagem, gravação e monitoramento permanentes nas áreas externas que lhe derem acesso, bem como instalar divisórias entre os caixas e mecanismos que impossibilitem totalmente a visualização daquelas que realizarem operações nos caixas daquelas pessoas que aguardem para serem atendidas. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos atingidos por essa lei em funcionamento deverão se adequar ao disposto no caput deste artigo no prazo de 120 dias, contados da publicação desta lei. Inciso 1º. Este artigo poderá ser dilatado por período a ser comprovado sua necessidade, por autoridade competente. Parágrafo 2º. Os arquivos com as imagens gravadas deverão permanecer em poder do estabelecimento à disposição das autoridades por um prazo mínimo de 120 dias. Parágrafo 3º. Somente será expedido e renovado o alvará de funcionamento para o estabelecimento que comprovar o cumprimento do disposto do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Entende-se por mecanismo qualquer obstáculo físico ao campo de visão das pessoas adultas. Parágrafo 5º. Fica determinado como distância mínima de 2 metros o espaço entre os caixas em operação e o local onde as pessoas aguardam para serem atendidas. Artigo 2º. O equipamento de filmagem deverá ser instalado em local que garanta o sigilo de procedimentos regulares do estabelecimento, ao mesmo tempo em que possibilita a identificação de possíveis criminosos. Artigo 3º. Os estabelecimentos deverão manter em funcionamento quantidade suficiente de câmeras para a cobertura de toda a área externa, obrigatoriamente no seu local de entrada e saída. Artigo 4º. O monitoramento feito pelas câmeras será realizado por meio de gravação dos locais a serem protegidos, 24 horas por dia. Parágrafo 1º. A gravação de imagem deverá ser eletrônica, via circuito fechado de televisão. Parágrafo 2º. As câmeras deverão possuir sensores capazes de captar imagens em cores e com boa qualidade de resolução, possibilitando a identificação de criminosos. Parágrafo 3º. O equipamento deverá permitir a gravação simultânea das imagens geradas por todas as câmeras. Parágrafo 4º. As câmeras deverão ter caixas de proteção. Artigo 5º. Ficam os estabelecimentos mencionados no caput do artigo 1º obrigados a fixar em local visível de fácil leitura nas áreas internas, cartazes orientando a população quanto aos riscos no transporte de numerários de demais informações que sirvam de alerta para evitarem assaltos e roubos.
Artigo 6º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades: 1. Advertência. 2. Multa de R$ 2.000. 3. Multa de R$ 4.000 até a quinta reincidência. 4. Suspensão do alvará de funcionamento após a quinta reincidência. Parágrafo único. Os valores das multas deverão ser atualizados anualmente, seguindo a variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulada no exercício anterior. Artigo 7º. As denúncias dos munícipes deverão ser encaminhadas ao órgão designado pela Prefeitura Municipal de Mairim, encarregado de zelar pelo cumprimento desta lei, concedendo-se direito de defesa ao estabelecimento denunciado. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução deste projeto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Vereador Robertinho Ierck. Em discussão, projeto de lei número 22/2013L, de autoria do vereador Robertinho. Em discussão. Senhor presidente, eu não recebi o parecer jurídico desse projeto. Queria saber se tem. Tem, vereador. Tem sim. Pela ordem, presidente. Se o senhor interessa que o secretário faça a leitura, peço ele fazer a leitura. Eu gostaria de saber se todos os vereadores receberam. Se eles não receberam, eu acabei de receber uma cópia agora. Então, se eles não receberam, seria bom fazer a leitura do parecer. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico. Parecer ao projeto de lei 22/2013-L, de autoria do vereador Robertinho Ierck, que determina a instalação de sistema de filmagem e monitoramento externo, bem como colocação de divisórias nos bancos e caixas do município. Pretende o vereador, na tentativa de coibir os assaltos frequentes, a instalação de sistema de filmagem e monitoramento externo, bem como colocação de divisórias nos bancos e caixas do município. É o relatório. O projeto em tela obedece às exigências do regimento interno, estando em condições de ser recebido e deliberado pelo plenário dentro de sua soberania. É o parecer, Mairim, 9 de outubro de 2013, Graziele Rafaela Fandi Borges, procuradora jurídica. Continua a discussão, projeto de lei número 22/2013L. Tem o vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o projeto 22.